processo de compra precisa ser técnico, não dá para ser... existe um preço de mercado que não é diferente das grandes agências que podem atender uma conta da envergadura do governo brasileiro. Poxa, gerir um domínio brasil.gov.br não é pro Zezinho de Piracicaba, desculpa Zezinho, isso não é nada contra você. Essa é só uma expressão, pode ser o Zezinho de Camburi ou de qualquer... Claro. Mas é uma questão de escala, não dá para você, da mesma forma como o governo, quando vai construir uma hidrelétrica, não contrata a construtora Nossa Senhora Aparecida de Taubaté. Então, quem é que tem musculatura para atender uma conta do tamanho do governo? E aí, para você ter uma dimensão, né? Enquanto a gente estava elaborando esse projeto com a SECOM, e ele já estava bem adiantado, nós chegamos a uma matriz de entregáveis para o governo. O que o governo precisa comprar? Ele precisa comprar produtos e soluções digitais. Nós chegamos em 77 entregáveis. 77 entregáveis? Em 77 entregáveis. Uau. Desses entregáveis, havia desmembração em 3 graus de complexidade, baixo, média e alto. Então isso ampliava para 200 e tralalá. E aí, nós olhamos aquilo e falamos assim, poxa, isso não é para uma agência de pequeno porte, isso é para alguém que já tem a musculatura. Nesse meio tempo, a Caixa Econômica Federal estava em começo de processo licitatório e a Caixa falou assim, como é que está o projeto de vocês com a SECOM? Falou, não está pronto ainda, está em beta, mas o TCU gosta da ideia e nós estamos em processo de consolidação. E a Caixa falou, não, manda que eu já quero implementar assim mesmo, do jeito que tá bom para mim. Uau. Vamos já fazer um beta para governo. E aí a licitação da Caixa já foi no modelo técnico, ou seja, vence meritocraticamente quem apresenta o melhor planejamento, a melhor criatividade, e o preço foi, ele não foi definido, ele foi balizado entre 18 agências digitais brasileiras com musculatura para entregar para o governo, que foram ouvidas, cotizadas, e o governo depois fez uma régua dessas 18, voltou para a Abrad e falou, para comprar isso, esse preço é justo? E eu voltava com meus associados, olha, o governo quer pagar isso aqui, não vai comprar isso aí não, isso aí tá, não, isso aí não dá. Não. Então, nós chegamos a um parâmetro de valores que atendia as demandas de governo e atendia as expectativas de agência. E aí isso criou-se um modelo. Criou-se um edital. Que legal você contar essa história, não tinha a menor visibilidade disso, menor, cara. A parte mais legal de tudo isso é que esse modelo já está sendo implementado por outras autarquias de governo, ou seja, a INCRA já fez essa licitação agora, Banco Central do Brasil está em processo de licitação, Tribunal Regional do Trabalho está em processo de licitação, Ministério Público, Governo do Estado de Santa Catarina e Governo do Estado do Paraná estão em estudo, a Prefeitura de São Paulo já está em processo quase final de edital. Que interessante. E recentemente a gente teve num evento em Portugal e Espanha e comentamos isso com os pares latino-americanos e portugueses e espanhóis, e eles querem fazer uma conferência técnica para adotar o modelo brasileiro, porque assim eles também não sabem comprar assim como a gente compra aqui. Olha, né? Então, parabéns, muito cara. legal, porque é transparente, né, velho? Não tem essa coisa do aditivo, o puxa pra cá. Meu, você comprou isso, o pacote. Você sabe que é legal ouvir isso? Porque acho que a única vez que eu numa agência, me aproximei de alguma conta governamental, a gente foi lá para Brasília, eu acho que era Caixa. Caixa. O Ogvi atendia a Caixa. A gente estava acho que na Fischer na época, era uma concorrência. Fischer atendia Banco do Brasil na época. Não sei lá, foi uma concorrência. E lá fomos nós, então. E, cara, a impressão que eu tinha naquela época, isso era 2000. Cara, era de absoluta opacidade. Esse é um viés ainda que existe na compra de mídia digital, porque a mídia digital ainda está atrelada às contas das agências publicitárias. Continua essa história? Mas está para mudar, já muda. A Abrad vem defendendo isso também, o que é digital, o que é off. E cá entre nós, né, a publicidade tradicional fez feio lá atrás com o Marcos Valério e fez feio agora com a Borg, né? Então, quando a Abrad é chamada para essas situações, né, a gente quer deixar muito claro que a gente não compartilha com nada disso. Eu já avisei minha tropa inteira que
Quem se meter nesse tipo de atrapalhada não vai ter guarita, apoio institucional, jurídico, nada fora. da Abrad. A gente não pode construir um país novo tendo as mesmas práticas de... Eu vou votar em você. Você quer candidato a alguma não quero, coisa? Não, vamos votar. Nós precisamos realmente construir plataformas estruturantes. Eu sempre defendo isso. A coisa tem que ser estruturante. Ela tem que, Cara, ela tem que irrigar todos os setores. Ela tem que ser exemplo. Ela tem que ser Ctrl+C, Ctrl+V. Por exemplo, no modelo de edital de licitação, é Ctrl+C, Ctrl+V, cara, não tem erro. Você pode mudar uma coisa ou outra no edital. A planilha, ela é Lego, você tira uma ou tira outra coisa. Mas você pode construir um processo licitatório absolutamente transparente e bacana. E você vai ter agência bacana querendo entrar. Eu tô falando assim, na boa, música de várias maneiras. Primeiro que eu gosto desse raciocínio de plataforma e de você fazer as fundações, que é o tipo de trabalho que é inglório e não necessariamente ganha cana nem porra nenhuma. Não, mas, cara, nenhum. É a fundação que faz com que o resto floresça. E outra, e também parar com essa bobagem de achar que no governo só tem bandido, só tem ladrão, que é uma mentira, né? Nós pudemos trabalhar com gente da mais alta qualidade em Brasília, gente disposta a fazer a diferença, a realmente transformar o país. E quando você encontra pessoas com esse mesmo pensamento, a gente vai abraçar, não tem como, né? Dentro desse raciocínio estruturante, o novo desafio agora é a mudança da grade curricular, dos cursos de graduação, junto ao Ministério da Educação, né? Philip Kotler teve recentemente no país e quando perguntado como é que você começaria a sua carreira, Philip Kotler, guru do marketing, falou: eu começaria pelo digital. Olha, sério? Martin Sorrell, CEO do grupo WPP, declarou que dentro de 5 anos, 50% das receitas do grupo WPP virão do digital. Orlando Marx, do grupo Publicis, declarou recentemente que 38% das receitas do grupo Publicis já vem de digital. Então, o que acontece? Hoje nós temos uma grade curricular nos cursos de graduação completamente defasados com o discurso dos drivers de cadeia, que são CEOs dos grandes grupos publicitários mundiais, né? Então, nós temos uma defasagem entre o que essa molecada está estudando e o que elas vão enfrentar no mercado de trabalho. Então, cabe a nós também sinalizar ao MEC que, precisa mudar agora, precisa ser rápido, nós vamos ter que formar professor. Imagina se o MEC baixa uma portaria amanhã dizendo que a carga de digital nos cursos de comunicação tem que ser de 10%, que seja 10%. Como é que está na ECA isso hoje, hein? Eu não tenho ideia, É o Lully que cuida disso, tem a professora Saad também, a Beth Saad, ótimo. Se a Beth puder ajudar, maravilhoso. DigiCorp, eu já fui muito lá. Mas se nós tivermos que, a partir do ano que vem, ter que colocar 200 professores de digital em todas as universidades federais, estaduais, públicas e privadas do país, nos cursos de comunicação, não tem jeito para dar aula. Então, nós temos que pensar também nesse tipo de movimento que a gente vai fazer. A gente vai querer ter digital, mas quem é que vai dar aula? Então, um outro desafio é como mapear essas habilidades pedagógicas para o digital nessas regionais, e aí é função da Brad também de identificar esses caras. São diferentes. São diferentes. Agronegócio não tem a ver com sei lá o quê. Mas é outro desafio na construção de uma nova sociedade. Pô, não faz sentido a molecada ter uma baita habilidade com games e celulares e não ter noção de quem foi Tim Berners-Lee, não ter noção Não, até quero ver uma coisa curiosa. A minha mulher trabalha na prefeitura e aí você percebe que tem um esforço, né, do poder público de começar a digitalizar alguns processos, tal. Então a justiça está se digitalizando. Mas aí você percebe que o cara que fez aquilo não teve a formação que precisava ter. Porque, a usabilidade é baixa, a acessibilidade é quase zero. Aí, meu pai é advogado, se ele quiser hoje protocolar alguma coisa, ele não vai conseguir, porque ele vai precisar de um certificado digital, o processo é super excludente. Então, aquilo que deveria ser
inclusivo, porque é poder público, acaba não sendo, porque porra, o cara não foi treinado para isso. Né? Eu acho que pegaram lá o desenvolvedor, coitado, bem intencionado, mas o cara não teve uma formação boa em experiência do usuário, não teve uma formação boa em usabilidade, não testou com o usuário final. Você sabe que eu acho, Renê, o país... O país, quando teve que pensar numa matriz energética há 40, 50 anos atrás, ele conseguiu estruturar a Vale e a Petrobras. Quando ele precisou pensar numa estratégia tecnológica, ele constituiu o ITA e a Embraer há 30 anos atrás. Existe um novo cenário digital, uma perspectiva para o país e para a sua população nos próximos 20, 30 anos, só que eu não percebo por parte do governo, ou ainda não tive interlocução, quem é o pensador, quem é o pensador de 2020, 2030 do Brasil digital. Eu vi recentemente, quem tiver curiosidade pode entrar no site da Comunidade Europeia, tem um Europa Digital 2020, um programa de governo. Cara, eu vi um troço desse no governo americano também. E na Europa tem uma coisa muito parecida. Eu vi um negócio daquilo e eu falei, cara, a gente precisa pensar no médio e longo prazo como é que vão ser as relações de sociedade, de escola, de direito do consumidor, de cybercrime, né? Porra. Mas sabe que quem eu botava uma certa esperança, mas eu até queria conhecer um pouco melhor, vou ver se eu falo com a Silvia Valadares, ela deve conhecer, que é o pessoal do César. Eu achava que o César fosse de alguma maneira contaminar o resto do país. Eles são brilhantes, o Silvio Meira e o Francisco são figuras, super pouco, cara. são figuras brilhantes, tenho contato com eles, são figuras brilhantes, mas eles estão num microcosmo. Eles podem ser pensadores de um Brasil 2020, aliás, a contribuição deles seria mágica, mas falta talvez até um pouco de interlocução com o governo federal. Eu sinto falta de um discurso, talvez o Mangabeira Unger agora na Secretaria de Assuntos Estratégicos possa ter alguma visão, mas eu não vi nenhum documento dele ainda dizendo aonde vai estar, quais são as políticas estruturantes do Brasil 2020, porque hoje ele é veja, o próprio governo federal, ele só reagiu em julho de 2013 quando a água do digital chegou na bunda, né? Não existia um mapeamento 24/7 das redes sociais por parte do governo. Olha. Quando isso aconteceu, quando todo mundo foi para a rua e eles tiveram que montar um negócio do dia para a noite, em 20 dias. Abafar, né? Em 20 dias. Reagiram para abafar, não para incorporar. A Dilma, a presidenta ficou magoada quando entraram no Gmail dela, porque só a partir daí você falou, poxa, mas sabe que tem uma coisa que é curiosa? Eu fui para, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, fui para Singularity. Aí você fica lá, aquelas coisas maravilhosas, tá? E trouxeram um cara que era o chefe daquele projeto do carro autônomo do Google, Sebastian Trum, um alemão. Na época ele estava indo para aquela Udacity, que é uma empresa de, bom, whatever, tanto faz. Mas aí eles falam aquelas maravilhas todas, Big Data, cidade inteligente, dados e tal. Eu levantei a mão para variar, peguei o microfone e falei, brother, e aí? Como é que vocês imaginam o governo usando esses dados? Aí o cara começou a rir, aí o mediador também começou a rir. Porque para o americano, você fala para o governo, o cara fala, foda-se o governo, porque os caras têm uma relação diferente. Né? Aí eu falei, desculpa, onde eu venho, brother? A gente precisa do governo. Na realidade, quem é estruturante no governo, na política industrial e política tecnológica aqui é governo. A gente não jamais seria escapar, né? O maior país produtor de proteína, fomentador da JBS, se não fosse o BNDES. A gente jamais seria o segundo maior produtor de minério de ferro se não fosse a BNDES. Ou seja, a gente está muito dependente do governo entender que aquilo é estratégico, e eu volto aqui a dizer, o seu governo, o seu Mangabeira digital é legal, é estratégico, é fundamental, a gente é limpinho. E o que é mais importante, o digital é aspiracional da novíssima geração. Se você fizer uma pesquisa, se no Ibope do próximo ano constar no questionário qual é o aspiracional de boa parte da população jovem, aí eu estou falando 10 a 17, tudo bem que o jogador de futebol vai estar, artista artista da Rede Globo, top model, piloto de Fórmula 1 ainda vai estar, piloto de Fórmula 1 um pouco menos, mas
tem ainda aí uns fomentos de Steve Jobs, de Zuckerberg, Não, acho que um sinal disso, é um sinal para os dois lados, acho que é a Campus Party, porque é um evento colossal, você percebe que o poder público se aproxima. Campus Party é emblemático. É isso aí. Né? É incrível que o governo fomenta, patrocina, está lá, mas não percebe aquilo como um microcosmo do que está acontecendo no Brasil inteiro. Podia ter Campus Party o ano inteiro, uma em Fortaleza, outro em Salvador, outro em Belo Horizonte e assim por diante, né? Micros Campus Party, né? Porque fica aquela coisa que parece que se agarra, ninguém come ninguém, acaba aquela história toda. E Campus Party, acho que para mim é um pouco sintomático por causa disso. Tem tanto dinheiro público ali e o retorno daquilo para a coletividade é baixo. Eu acho que tem que ter um pensamento sobre isso. Eu acho que faz falta um pensamento de estruturante sobre o digital. Acho que a última vez que a gente conversou, a gente tomou café, nem lembro onde. E aí você começou a contar um pouco dessa história, você estava ainda aqui na... A gente comeu uma pata de cordeiro aqui no... eu comi frango, porque o negócio é frango, eu não como carne. No Gardênia, isso, maravilhoso, muito bem. Então, cara, mas eu não tinha ideia do alcance. Eu saí assim, que cacete que o Gibotti está fazendo em Brasília? Que cacete que o Gibotti... Aí você está indo de gravata, assim, todo bonitão? Cara, são dress code, tem que ter dress code, não tem muito como fugir, né? Agora... A gente ainda não achou um interlocutor na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, nós não sabemos ainda quem é o porta-voz do nosso setor, né? Aí você vê, poxa, na bancada evangélica tem 70 deputados, na bancada do agronegócio tem 40, na bancada não sei o que, e eu fico olhando e falo assim, cara, não temos um interlocutor no Congresso Nacional. Que coisa maluca. Falta de habilidade nossa, de atuação nossa. Temos que construir essa ponte, mas também não vamos construir com nenhum Herculano da vida, com nenhum... A Dilma abraçando o Zuckerberg, não vamos também abraçar nenhum que esteja interessado nos votos do digital. A gente precisa de gente que pense digital, atue no digital de uma forma limpa, transparente, como a gente quer ser, né? A gente não pode falar mal daquilo e chegar lá e fazer a mesma coisa. Deixa eu contar uma coisa, assim, pelo menos para mim, assim, tudo que eu acho que eu sempre fui uma figura meio assim, um leve lado iluminista, né, com essa coisa de acreditar em coisas meio a gente bacanas. É poliana pra cacete. Eu sou poliana pra cacete, mas se eu não fosse poliana, eu não tava fazendo o que eu tava fazendo. Cara, é isso aí, muito bem, ufa, muito bem, não estamos sós. Mas o que me pega... Mas meu lado Darth Vader ajuda. Cara, essa tem que ser a foto. E aí... Mas de um ano e pouco pra cá, cara, eu confesso, que até por isso que eu comecei essa parada toda de conversar com todo mundo, que acho que o mundo Facebook, a entrada dessas novas plataformas que tem uma pegada um pouco diferente, aí de repente você vê o fluxo de dinheiro mudando, eu juro que eu perdi um pouco o pé, assim, você não? Nós somos numa paixão de 17 anos com o Facebook, com essas redes sociais, cara. Eu acho que as marcas foram, entre aspas, um pouco ludibriadas com essa história toda. Que bom ouvir isso. Desculpa seu Trabuco e seu Setúbal, mas eu não laico o Bradesco, nem laico o Itaú. Eu gosto de praia, jogar futebol, passear com as minhas filhas.